Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante interessante. Muitas pessoas sabem que vai acontecer, mas muitas não querem aceitar, não compreendem, ficam revoltadas quando chega para alguém assim próximo da pessoa. Então, quer dizer, eu vou tentar dar uma ideia aqui e explicar alguma coisa sobre esse assunto. Valeu, gente? Eu agradeço a todo mundo aí que se inscreveu no nosso canal, o pessoal que está assistindo, os que conseguem ver até o final o vídeo, que Deus abençoe a todos vocês, valeu? Hoje, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar, o corpo morre, mas a alma vive eternamente. Então, como é que pode? O corpo morre, isso é verdade. Não adianta vir dizer que o corpo não morre. O corpo morre. As pessoas que ressuscitaram foram casos daquela catalepsia, que a pessoa parece que morreu, mas não morreu. Aí acordou. Então a pessoa pensa que foi um milagre, uma ressurreição, mas não é. Ela estava com a catalepsia, uma doença que existe aí, que já está comprovada aí no mundo, aí na humanidade. Então o que acontece? Quando morre, aí há a decomposição do corpo. Então não há como um corpo decomposto ele voltar à vida, correto? Porque senão Deus ia derrogar uma das leis dele, que é a decomposição de todo ser vivo. Todo mundo morre. Qualquer coisa que tu pode imaginar vai morrer. Até o universo vai morrer. Tu imagina o tamanho do negócio. Até o universo. Então o que acontece? Morre, o corpo morre. Quando o Espiritismo veio para explicar que a morte não é o fim, a igreja combateu, e outras religiões acreditam nisso. Muita gente lá do Oriente, do Oriente, dali de Israel, Egito, aí muita gente conhece essas coisas da reencarnação. A Índia, muitos povos da África, muita gente conhece a China, os tibetanos no Tibete, todos eles acreditam na reencarnação da alma, na vida após a morte. Tem religiões que preparam muita coisa para eles, os mortos. E muitos acreditam que eles vão retornar. Ah, mas não pode retornar. Mas por que não pode? Por que não pode? Se você não conseguiu cumprir a tua missão aqui na Terra hoje, aí você foi reprovado. Aí tu vai para lá para o outro lado e acabou a tua vida, zerou. Faz mais nada. Deus te criou apenas para isso, para tu sofrer e se ferrar e voltar para lá de mão abanando do mesmo jeito. Que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? Uma das características de Deus é a misericórdia. Então ele não vai ter misericórdia com você? Se ele diz para você, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Aí ele não vai te perdoar? Ah, tá bom, te perdoou. Tá perdoado. E aí, como é que fica? As vítimas que você fez, elas te perdoaram também? Muitas podem ter te perdoado, muitas podem não ter te perdoado. Então, como vai resolver a situação? Deus, ele preparou o tribunal, é o juízo final. Então, você vai sentar com as tuas vítimas e vai resolver com elas o que aconteceu. Aí você vai descobrir que aquela tua vítima foi uma vingança que você fez. Ou ela estava se vingando de você, ou você se vingando dela, era alguma coisa assim. Então vocês vão ter que combinar e reencarnar novamente. Por isso que existe a reencarnação, que é para dar uma oportunidade para a pessoa voltar e corrigir aquele erro que ela fez. Que se não houvesse a reencarnação, a pessoa ia ficar, como diz a igreja, que eu estou citando mais a igreja, que eu fui católico, agora eu fui protestante, e hoje eu sou espírita cristão. Que o espiritismo cristão é andar com Cristo. O pessoal pensa que espiritismo é outra coisa aí que eu não vou dizer o nome, acha que espírita é isso. A igreja queimou gente a pampa, queimou muita bruxa, e que não era bruxa. Ela fazia um chá para você de camomila, para você dormir, pronto, tacar ela no fogo. Hoje a mesma igreja manda você tomar um chá de camomila, que é uma planta que os índios conhecem. Eu não sei direito, estou dando uma ideia. Aí é uma planta que os índios conhecem. Então os índios eram chamados de feiticeiro, de bruxo, porque eles curavam as doenças com as plantas
com água, com barro, como Jesus fez aquele negócio de curar o cego com barro. Então o que acontece? As pessoas levavam como bruxo. Jesus só não foi taxado de bruxo, melhor, eu acho que até foi. Ele foi perseguido por fazer bruxaria, ele curava e os fariseus iam em cima dele perguntando por que ele curou. É aquela passagem do homem da mão ressequida. Num sábado ele curou. Aí ele falou, qual o dono de um boi que se vê ele cair num buraco, não vai tirar ele do buraco? É a mesma coisa, é Deus. Se Deus viu que você caiu num buraco, como é que ele não vai te tirar? Você morreu, foi para o outro lado, chegou lá, viu que a vida continua, que não tem morte, e vai cumprir o teu desígnio do que tu fez. Aqui você semeia e lá você colhe. E lá você colhe o que você semeou aqui. E lá também você vai plantar, que é para colher aqui. Então, por isso que existe a reencarnação, que é para te dar a oportunidade de tu endireitar o teu caminho. Porque não existe a imobilidade no reino espiritual. Todos temos que nos desenvolver, todos vamos crescer, todos vamos virar anjo. Tu pode olhar o maior bandidão que tiver aí, que você achar que é o pior de todo, ó, Hitler, vai ter que virar anjo. E Hitler vai se tornar um presidente que é para resgatar a dívida de todas as pessoas que ele matou. Ele vai se tornar o dono de uma empresa multinacional que emprega milhões de pessoas. Aqueles milhões de pessoas são os milhões de pessoas que ele matou, que destruiu a casa. Ele está resgatando aquela dívida que ele fez. Então, aqui nesse último vídeo que eu mostrei, vocês, por favor, visitem a minha playlist aí que vocês vão ver. As pessoas que fazem muita maldade, ela tem ovoides. Um ovoide matou uma pessoa, 2 ovoides matou 2, e o que matou 1 milhão de pessoas? Ele tem um ovoide gigantesco agarrado nele. É uma quantidade de gente impregnada na aura dele querendo o mal. Então isso são cargas negativas jogadas. Vocês sabem que o pensamento é poder. Então o que acontece? A pessoa está ferrada. O corpo morre. Morre mesmo. Claro, eu vou morrer. Minha mãezinha agora, Deus a tem em bom lugar em nome de Jesus, ela passou por reino de Deus. Aí eu fiquei um pouco triste, assim, um pouco magoado, mas como eu sou espírita, eu sei que minha mãezinha está aqui comigo, de repente está aqui do meu lado, aqui, eu não estou vendo, ela está aqui em pé, aqui, eu não estou vendo ela. Ela está até gravando comigo esse vídeo, espiritualmente. As almas que assistirem esse vídeo, junto com vocês, que tem aquela nuvem de testemunho ao redor da gente, as almas vão ver minha mãe aí nesse vídeo. Eu estou olhando aqui, não estou vendo nada, mas ela vai estar aqui do meu lado. Ó. Meu pai está aqui desse lado de cá, meu paizinho também, ele é espírita, ele é que me trouxe para cá, para o espiritismo. Obrigado, Senhor, por me dar essa fé na continuidade da vida. Eu estou vendo um vídeo aí, Ghost Whisper, na Prime, que fala sobre uma mulher que ela é médium e ela vê todo mundo e ajuda todo mundo a fazer a passagem, a achar a luz. Então tem muitas histórias. Uma delas é um cara que não quer reencarnar, porque ele já morreu 4 vezes. Ele teve 4 pai e mãe, 4 filhos, 4 avós, teve tudo 4, e viu os 4 morrendo, ele morrendo, aquele chororô. Então ele não queria mais voltar, para não ter que ver novamente o pai e a mãe dele morrer novamente. Mas Deus, ele prepara dessa forma, porque são resgates de dívidas espirituais ou sementes que estamos plantando para o futuro. Eu não estou dizendo que a nossa vida é só resgate. Tem muita gente que está aqui para plantar a semente. Tem espíritos aí que estão baixando, que é para espalhar essa boa nova que é do espiritismo cristão, que é você conhecer a vida após a morte, crer no Senhor Jesus, e conhecer a vida após a morte e acreditar que Deus tem uma promessa para você. Então é isso, as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. Mas nós somos consumidos, vamos morrer. Mas pela misericórdia de Deus, nós vamos nascer do outro lado, vamos ver nossos parentes, ver nossos amigos, ver as pessoas que a gente gosta, vamos, isso se tiver merecimento. Se não tiver, vai ver os inimigos que tu fez, vai ver aquela tropa lá do umbral lá, que é brabona. Eu estou lendo esse livro aqui, essa revista aqui, ó. Depois eu vou deixar a foto aí para vocês verem, ó. As dimensões do umbral, é sinistro, vocês procuram conhecer isso também, que isso daqui é maneiro. Então o que acontece? A pessoa vai para esse lugar, quem fez o mal. Quem fez o bem não, ela se dá bem, é a reencarnação mais tranquila. Aqui, outro livro também, ó, que fala sobre a reencarnação. Tem um monte aí. As pessoas não buscam porque não querem, não acreditam, porque são teimosas. Ainda estão presas ao preconceito materialista, de que morreu, acabou. Mas não acabou não, você vai morrer e vai continuar vivo, conforme estão vivos todos os espíritos e todos os santos.
O santo, quando estava aqui na terra, ele não era ninguém. Era só um padre, um pastor, alguma coisa assim, ele não era nada. Quando morreu, aí surgiram os milagres. Aí a igreja canonizou ele, aí sim você pode orar por ele, pedir a ele que ele agora é santo mesmo. Mas ele não era santo antes? Só porque a igreja canonizou, aí virou santo agora, aí pode fazer milagre. A igreja liberou ele fazer milagre. A igreja manda no poder de Deus. A igreja manda nessas coisas. Pô, que isso? Quem manda é Deus, ele é o onisciente, onipresente, onipotente e o criador de todas as coisas. A justiça de Deus é a que prevalece. Não é o homem que vai dizer que você é santo. Quem vai dizer é Deus. O homem, ele bota o rótulo. Mas ele já era santo há muito tempo. Ele já era santo desde quando nasceu, já nasceu na santidade. Muitos mudaram. Buda mesmo. Buda passou umas coisas aí e depois virou uma pessoa elevada que guiou todo mundo, me mostrando como é o amor de Deus. A característica do espírita cristão é amar todo mundo. Você precisa amar, perdoar. Deus é rico em misericórdia e você é impiedoso. Pô, está perdido. Então é isso. O corpo morre, mas a alma vive. E depois você vai ter uma nova oportunidade de endireitar os teus caminhos. Aqui nesse livro, vamos olhar aqui 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Está vendo? Se limita apenas a esta vida. Você não tem só uma vida, você vai ter outras. As pessoas que passaram para lá vão repousar um pouquinho, vão fazer um tratamento espiritual, aí vão se preparar espiritualmente, vão vir aqui como teus anjos de guarda, como teus protetores. Os que te odeiam, que não gostam de você, vão vir como obsessores. Então, o que acontece? Você tem que pegar e orar para interceder por eles. A oração, muito pode a oração de um justo. Então, vamos orar pelas pessoas que partiram, pedindo a Deus para abençoar esse novo caminho delas. Porque depois ela vai se tornar um anjo protetor teu. Porque se ela não se tornar, ela prejudica a própria evolução dela. E cria um laço entre você e ela e acabou. Vocês vão se tornar duas pessoas obsessoras que vão passar muito tempo batendo cabeça lá no céu. Aqui, esse livro aqui, ó, Brasil, esse aqui também é um livro importantíssimo que fala muito sobre as reencarnações aqui do Brasil. Muitos de nós somos reencarnação de pessoas que vieram de lá da Europa. Não vou citar os povos que vocês sabem de tudo. Vieram para cá, chegaram aqui, o índio abraçou ele, beijou, ele pegou e cortou a cabeça do índio. Aí o índio na revolta jogou ele dentro de uma panela, cozinhou ele. Então ficou aquela guerra durante muitos anos. E hoje nós continuamos inventando guerra, inventando confusão. Nós temos que ser todos irmãos, todos fraternos, lutar pelo bem comum, amar e perdoar. É difícil, eu sei, tu não vai perdoar, mas, cara, se você não perdoar, você está ferrado. Aquele que muito amou, muito será amado. O que nunca perdoou, nunca será perdoado. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês aí, que se inscrevam no nosso canal. Se gostou, deixa um like, valeu? Visita a playlist. Eu ia falar mais coisas, mas eu acho que já dá para começar, tá bom. Valeu, tchau. Deus abençoe.